Felizmente, talvez e principalmente por causa do programa Viver Sem Limites, Sem Limite, estamos vendo algo. O medo que nós temos é que sejam novos cabides, novas instituições que vão, acima de tudo, facilitar turismo técnico, papers e outras coisas, e fiquem longe das soluções, longe do que a gente precisa para educar. Mas, navegando na internet, a gente viu coisas assim, né, como em Campinas, uma cidade a ser piloto num desenvolvimento de acessibilidade, coisas assim que eu procuro até mostrar, né, nos blogs que eu tenho, porque aposentado, virei blogueiro. Então a reurbanização inclusiva, por exemplo, é um negócio muito sério. Nós temos que rever tudo que existe em nossas cidades e aproveitar, inclusive, PACs e programas emergenciais para refazer calçadas, trocar ônibus, usar sistemas de apoio às pessoas idosas e com deficiência. Quem é atleta, quem vive numa situação de maior riqueza, sai de um shopping, vai para outro, anda de helicóptero pela cidade. Aliás, deve ser muito bonito olhar lá de cima e ver calçadas todas desenhadas, coisas assim, né? Árvores. Agora, quem está aqui na planície, no chão, vai tropeçando em raízes de árvores, caindo em buracos, tropeçando em pedras soltas, né? Tendo o medo de ser atropelado, assaltado, assassinado, agredido por um cachorro. Tudo isso a gente sente aqui em Curitiba, que é um modelo para o Brasil, e isso nos assusta. As cidades consideradas referência de urbanismo têm uma tremenda responsabilidade. E é por isso que nós trabalhamos, vamos dizer, até com uma certa agressividade contra atavismos de nossos urbanistas que são nocivos às pessoas de modo geral. O Brasil assinou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós estamos sob um compromisso universal. Então, como que nós vamos simplesmente esquecer isso tudo? Desprezar essas responsabilidades? Não podemos, gente. E nem devemos. Até porque todos que viverem o suficiente serão pessoas com deficiência. E qualquer um amanhã poderá estar nessa situação por um AVC, um atropelamento, uma queda, ou ter um filho, um neto, um amigo, amiga nessas condições. Nós não queremos que sejam e vivam tão mal. Então, sempre voltando ao programa Viver Sem Limites, a que nós aplaudimos, vemos com paixão, né? Isso tem que ser aproveitado ao máximo, porque é uma oportunidade muito grande de um trabalho organizado, uma amplitude nacional, né? Com recursos, quando não são cortados, disponíveis para o aprimoramento da situação das pessoas com deficiência. E como ele envolve diversos ministérios, aliás, o que mais tem no Brasil hoje é ministério, nós, entre eles, e é muito importante, o Ministério de Ciência e Tecnologia, nós podemos, quem tem organização e cabeça para isso, ser candidato a financiamento, apoio do BNDES, com MCTI e outras fontes de recursos. E nessas condições,
criar soluções, né, tropicalizadas, soluções nossas, não importadas. Lógico, interessa o que se faz no mundo inteiro, mas o Brasil tem características próprias, até de violência, problema do vandalismo, da criminalidade urbana. Isso tudo é um pesadelo para a pessoa fragilizada que é obrigada a andar, usar ônibus e coisas assim. Então, o Ministério, o programa Viver Sem Limites, ele está aí. Agora, a BNT tem que acelerar suas normas técnicas. Falta uma quantidade imensa de normas, principalmente a partir da engenharia. A gente vê muita coisa feita, às vezes, por arquitetos, por exemplo. Isso não pode ser escorregadio, tá? Pô, mas qual é o coeficiente de atrito, né, de abrasividade? Né? É intertravado? Como é que nós vamos testar? Quais são as normas técnicas de ensaios? Quais são os laboratórios autorizados para certificar pisos, equipamento de próteses, órteses? Tem um amigo que até o Eduardo Menezes deu palestra, tem falado sobre isso, o pesadelo que ele vive comprando equipamentos aqui no Brasil, onde de um para outro as diferenças são absurdas, apesar de dizerem que as normas técnicas são as mesmas. Mas estamos num momento especial, né? Isso é muito importante. Então nós precisamos aproveitar isso para desenvolver soluções. Eu sempre digo desenvolver soluções, porque a questão não é uma bengala, ou uma cadeira de rodas, ou um sistema de comunicação só. Em qualquer vamos dizer, problema, para qualquer tipo de pessoa com deficiência, desde a área médica, que precisa se aplicar em pesquisa para medicação, para estimulação intelectual, para recuperação de movimentos, quem sabe adiante células-tronco, acabar com o pesadelo, o suplício das pessoas paraplégicas, tetraplégicas. Tudo isso são espaços de pesquisa que precisam de muito dinheiro, não é pouco. Talvez muito menos do que o governo gaste para fazer um aeroporto, mas com efeitos muito maiores do que simplesmente agradar turista. Quer dizer, nós temos a necessidade de criação de cultura e educação social e tecnologia, soluções. Então, a educação popular, ela tem que ser atingida através de campanhas permanentes. Já não vê isso. Pode ser que nas emissoras estatais isso aconteça, mas nós temos que ter campanhas. As concessionárias privadas de comunicação, ela não tem que cobrar isso, não. O imposto delas tinha que ser a dedicação de espaços para campanhas educativas, permanentes, em horário nobre, a favor da acessibilidade. Nós temos que mudar tudo. Educação popular, acadêmica, inclusive das famílias. O pesadelo que a gente vê, às vezes principalmente da mãe que tem uma criança com deficiência, a hostilidade do pai, o abandono, os dramas familiares que acontecem quando se descobre que o filho, a filha tão querida, de repente apresentam alguma deficiência. Nem todos têm educação, paixão, amor, coração para enfrentar isso aí. Então nós temos que valorizar, nós temos que criar paradigmas de solidariedade, de amor. Nós vemos aí o pessoal falando o tempo todo, principalmente a
a mídia privatizada de super-heróis que não valem nada, né? Poxa vida, gente, vamos valorizar cidadãos e cidadãs brasileiras que são modelos de paixão, de amor, solidariedade, de dedicação às crianças, né? É um negócio, é uma ausência tenebrosa da mídia paga, da mídia, da exploração dessas concessões que alguns grupos econômicos conquistam e ninguém explica direito por quê. Agora, para isso tudo nós temos que ter polos de referência, orientação eficazes para a formação, orientação das famílias e da pessoa com deficiência. Nós temos a necessidade de tropicalizar soluções, de brasilianizar as nossas soluções. Nós temos que ter coisas ajustadas ao comportamento do sulista, do nortista, do povo lá do Pantanal, porque o Brasil é uma constelação cultural, né? E promover a integração eficaz desses centros, inclusive com polos externos ao Brasil, onde, com certeza, nós temos muita coisa já amadurecida. Felizmente, já avançamos muito. Nós temos uma legislação, né, em grande parte regulamentada. O único detalhe é que o Poder Judiciário ainda não se empolgou com ela. Não vê aceleração de processos no Poder Judiciário quando alguém se machuca por falha numa calçada, coisa assim. Parece que o pessoal trata isso tudo como uma coisa secundária, é muito ruim, né? Nós temos que ter a BNT acelerando a produção de normas a favor da pessoa com deficiência e outros órgãos de regulamentação. Algumas universidades estão surgindo como destaque a favor da PCD. Não vi lá Bento Gonçalves, se não me engano, a Universidade Federal de Santa Catarina, né? E quem sabe a Unicamp e outras descubram vamos dizer, esse viés de trabalho, né? E a necessidade de reurbanização radical. Nós vemos uma ênfase muito grande em ideologias. Lamentavelmente, muitos dos nossos mestres ainda estão no meio do século XIX, tá? Aquelas paixões políticas e agora, inclusive, religiosas, afetando e criando prioridades diferentes. O ser humano é o que é, né? Ele nasce 100% egoísta, vai ser altruísta com o tempo. E nós temos que ser realistas, nós temos que procurar resultados. Eu sou pai, avô, bisavô, o que eu quero ver? Quero ver soluções, não quero ver explicações. Não me interessa ler livros com explicações românticas de por que isso ou aquilo é desse ou daquele jeito. Eu quero ver soluções, propostas. E as soluções falam por si. Quer dizer, quando a sociedade evolui, ela cria comportamentos. Curitiba evoluiu muito, graças a um período áureo de administração em que a cidade teve bons prefeitos, bons urbanistas, no auge da sua, vamos dizer assim, paixão social, e isso marcou a cidade, mais do que muitas campanhas e programas. Então, nós temos que pensar nisso. E a reurbanização, ela é radical, até porque ela é necessária por muitas razões. Questão de poluição, de racionalização de espaços e tudo mais, ela aparece com força. Então, polo de educação, de irradiação de cultura, as universidades, principalmente, têm que ter uma formação especial. E nós não acreditamos nas mudanças das universidades existentes. Elas estão contaminadas por uma educação, uma postura corporativa antiga.
A única maneira de ganharmos velocidade nas transformações que são necessárias é o desmembramento dessas, retirar das universidades, talvez, algumas faculdades, criar centros independentes, autônomos, com equipes novas de professores, com gente apaixonada pela questão da acessibilidade, da inclusão, da universalização de soluções. Então, o que a gente nota, infelizmente, é um comportamento patologicamente agressivo e excludente. Então, nós, com urgência, precisamos de conscientização e correções de padrões. É uma necessidade urgente. Por que também? Porque o envelhecimento da população é um fato concreto que a IBGE e todo mundo pode demonstrar. Os acidentes produzem pessoas, milhares de pessoas com deficiência ano a ano. A urbanização acelerada está gerando ambientes onde a surdez, por exemplo, surge como uma epidemia, tá? Fora o ar contaminado, alimentação inadequada, etc. E, ainda por luxo, as lesões de parto, de gestação, a medicação errada, acidentes com crianças, tudo isso aumenta o universo das pessoas com deficiência. Então, nós precisamos, com urgência, de uma nova postura.